paz do Senhor Jesus. Vamos lá, a nossa quinta lição. Mas antes quero pedir aos irmãos que, ao receber o link do nosso material relacionado à Escola Bíblica Dominical, não se esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário e inscreva-se em nossos canais no YouTube, Isfama Jesus, Facebook Israel Fonseca, Amantes de Louvores Antigo e Rádio Falusb Online, ok? Fazendo isso, você está evangelizando comigo através da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, é necessário se fazer isso para que o trabalho ganhe relevância e continuemos falando de Jesus através da internet. Então, compartilhe, divulgue e evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical. A lição que nós estaremos estudando é a quinta lição que tem como título a missão da Igreja de Cristo, ok? E já quero também deixar mais uma observação. Os irmãos compreenda que nosso vídeo da Escola Bíblica Dominical vai em uma linha diferente dos demais vídeos postados tanto no YouTube como no Facebook. São poucos os irmãos os quais faz o trabalho em cima da leitura diária. Nós colocamos a leitura diária versículo a versículo e introduzimos alguns comentários neste sentido, no sentido da leitura diária. Isto para complementar o conteúdo da lição, que já é vasto, e aumenta o conhecimento e a reflexão dos irmãos, ok? Então, ouça o vídeo até o final, deixe o seu comentário e dê um like e também compartilhe, ok? Vamos seguir o texto áureo da nossa lição. Está em Atos capítulo de número 2, versículo de número 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A igreja ela só alcança o seu objetivo se ela permanecer nas suas origens, e a origem da igreja é justamente esta a qual nós acabamos de ler em Atos 2:42. Nos dias de hoje precisamos permanecer na doutrina que está resumindo, na doutrina que está inserida na Bíblia, que é a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos dos quais Jesus nos ordenou. Fazendo isso, nós podemos ter certeza de que nós alcançaremos o objetivo a nós determinado. A verdade prática, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunhas das insondáveis riquezas de Cristo. O sal dentro do saleiro é simplesmente sal, mas o sal posto em algum outro material ou em algum outro componente, ele se torna conserva, então, ou se torna tempero, ou se torna algo para dar gosto. Então, precisamos ser sal, mas também sal fora do saleiro, ou seja, ser igreja, mas ser igreja fora das quatro paredes, cumprindo o objetivo. E aqui é uma boa oportunidade
verdade não somente para mim, mas também para os irmãos, aqueles que ouvindo entenda isso e compartilha este vídeo, ok? Vamos seguir para a nossa leitura diária, versículo a versículo. Vamos lá, na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: a igreja e a proclamação das boas novas, baseada em 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 21, que visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Prove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Observe que se o mundo tenta conhecer a Deus usando a sua própria sabedoria, ele não vai de forma nenhuma alcançar o objetivo de conhecer. Mas se o mundo, ou seja, as pessoas as quais é alcançada pela mensagem da pregação da palavra de Deus, e estas pessoas já é suscetível a crer, estas pessoas, ela passa a receber a salvação, não pela sabedoria do mundo, mas pela sabedoria de Deus, que é disponibilizada para aqueles que anteriormente já são suscetíveis a ouvirem e crer naquilo que ouvem. Sendo assim, eles se tornam cristãos, porque anteriormente ele era crente, e sendo crente, ouvindo a mensagem certa, eles se tornam, além de crente, cristãos. E cristãos aí se tornam discípulos de Jesus ou servos de Jesus, ok? Vamos seguir. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: a igreja e o discipulado. A igreja e o discipulado, baseado em Mateus 28, 19. Que diz assim: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui cabe a observação que aqui não é um pedido. Deus, através da mensagem que Jesus nos deixou, não é estar nos pedindo para ir, ele é estar nos ordenando o que devemos ir. Ele disse: portanto, ide. E o servo que se diz servo e não faz isso, ele não é servo. E aí o comentarista da lição, ele deixa uma observação interessante, já no primeiro tópico. Ele diz assim, a igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. E o que nós queremos observar é que, infelizmente, nós temos hoje igrejas formadas sem discípulo. Como assim? Porque discípulo é aquele que faz discípulo. E hoje nós temos uma gama de pessoas dentro da igreja que não se preocupa nem um pouco em pregar, em divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Esses ainda não se tornaram discípulos. Se não são discípulos, dificilmente alcançará o reino do céu. Então, querido, se você não é um discípulo, está dentro de uma denominação ou dentro de uma comunidade, abra os olhos e já, desde agora, passe a ser não somente participante de uma comunidade ou participante de uma denominação que nós chamamos igreja local, mas também torne-se um discípulo. O discípulo é aquele que fala do seu
mestre. E no nosso caso aqui, o nosso mestre é Jesus Cristo, e devemos falar dele para todas as pessoas e para aqueles que nos rodeiam. Amém? Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: a igreja e a verdadeira adoração ao Deus Trino. Primeiro meditação em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí nós também colocamos uma observação. O soldado, quando está dentro do quartel, ele precisa se apresentar de forma adequada. E se ele não fizer isso, não se apresentar de forma adequada, logo ele recebe a devida punição determinada pela corporação. Não é diferente conosco. Paulo escreve no Romano, ele nos convoca dizendo que nós devemos nos apresentar prontos para ser agradáveis a Deus, apresentar de forma adequada para sermos agradáveis a Deus. Então vamos nos conscientizar que nós devemos nos apresentar de forma correta. Seguindo, na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: a igreja como uma comunidade edificadora, baseado em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 11, que diz: por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. O que eu estou fazendo aqui agora é vos exortando a seguir o que a Bíblia nos recomenda que sigamos. E por isso, às vezes os irmãos pensam que eu peço que compartilhe, que divulgue, que comente em nossos vídeos, é para que eu ganhe relevância. Muito pelo contrário, não tem nada a ver com isso. O nosso objetivo em pedir sempre aos irmãos que façam isso é para que isto que a Bíblia nos recomenda venha a se cumprir, a chegada deste evangelho a todas as criaturas. E nós exortamos aos irmãos a compartilhar para que esse objetivo seja cumprido. Não somente no meu vídeo, mas todos os vídeos os quais genuinamente falam da palavra de Deus, eu recomendo: compartilhe, divulgue, comente, para que esse vídeo chegue em outras pessoas. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: a igreja vivendo o amor fraternal. É baseado em 1 João capítulo 1, versículo 7, que diz: mas se andamos na luz, como ele na luz está, tenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Infelizmente hoje tem um jugo de palavra inserido no mundo somente para dar ar de beleza. E eu dou um exemplo bem claro. Hoje se fala muito em empatia. Empatia para lá, empatia para cá. Eu continuo falando da forma que a Bíblia me recomenda: amar as outras pessoas, ser fraterno com as outras pessoas. Mas não haverá nenhuma diferença se isto que eu estou falando ser somente palavras. Quando eu citei o exemplo desta palavra muito usada hoje, a chamada empatia, é somente palavra e não tem efeito nenhum se esta
não for colocado em prática da forma que a Bíblia nos recomenda. E a forma que a Bíblia nos recomendou é que as outras pessoas não veem você fazendo isso, mas você faz, e Deus, que vê todas as coisas, lhe recompensará. O nosso Pai nos recompensará, ok? E finalmente nós chegamos o sábado e a nossa meditação diária diz: a igreja como uma comunidade solidária, baseado em Romanos capítulo 12 e versículo de número 13, que diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. Nos dias que nós estamos vivendo, precisamos ter discernimento em relação à hospitalidade, porque quanto mais o pecado aumenta, mais o amor diminui. Mas nós falamos o amor aqui no sentido geral. As pessoas se aproveitam da boa fé da outra para fazer coisas inimagináveis. Portanto, o crente, quando vai praticar a hospitalidade, ela precisa estar inteiramente direcionada inteiramente direcionada por Deus, para não cair em cilada do diabo, porque o diabo, nosso adversário, ele anda de derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E não é de hoje isso, porém hoje muito mais. Portanto, para que nós venhamos praticar a hospitalidade, que é receber outras pessoas ou ajudar outras pessoas, tenhamos inteira direção da parte de Deus, para que nós não venhamos cair na mesma cilada que caiu o povo de Israel em relação aos gibeonitas. Os irmãos sabem como foi que, aqueles que leem a Bíblia sabem como foi que o povo de Israel foram enganados pelos gibeonitas. Não consultou a Deus na bondade que fariam e acabou tendo que carregar uma carga até os dias de hoje. Para que isso não venha a acontecer conosco, praticando aquilo que é recomendado pela Bíblia, que é a hospitalidade, venhamos estar direcionados por Deus para fazer tal coisa. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Conto com a sua participação, conto com seu like, com seu comentário, com sua inscrição e, sobretudo, com suas orações. Até lá. Amém?